Glória a Deus, glória a Deus. É importante nesse tempo de lutas e de guerras, guerras psicológicas, guerras emocionais, guerras físicas, que a nossa mente não perca o foco. Porque se você não tem uma direção, qualquer caminho serve. E é muito importante nós estarmos hoje centrados num propósito, numa direção, num alvo, num foco. Isso nos preserva de pé, isso nos faz caminhar, isso não permite que nós fiquemos paralisados, isso faz com que eu renove as minhas forças. E o propósito desta noite é falar de propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? O que Ele quer de mim? Então, não adianta, às vezes, eu desanimar, não adianta, às vezes, eu me entregar e simplesmente achar que é melhor desistir se eu não estou dentro da veia e da razão da existência. E à medida que eu mais me aprofundo nesse ideal, que eu mais me aprofundo nessa visão, nesse sonho, nesse projeto, eu sou estimulado e sou alimentado a prosseguir, a continuar. E aí a gente faz uma pergunta básica, né? Vamos lá em Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós fomos projetados por Deus antes da criação do mundo. E Deus, quando nos projetou para sermos filhos semelhantes a Jesus. Ele nos predestinou para sermos filhos, a imagem de seu Filho. Jesus é o primogênito, é o nosso irmão mais velho, é o nosso mano velho. E nós devemos buscar incessantemente o nosso maior foco, o nosso maior projeto, a nossa maior intenção é conseguirmos ser a semelhança de Jesus, a imagem de Jesus. Então, o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E aí, quando eu sei que este é o propósito que Deus tem para a minha vida, muito antes da criação do mundo, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Deus já tinha um projeto traçado para eu ser filho de Deus, semelhante a Jesus. E isso tem que ser enraizado e tem que ser enfincado na minha mente, para que eu possa caminhar sempre numa direção correta daquilo da qual eu fui planejado. E não existe paralisia, não existe por que não fazer, e não existe nada que possa roubar de mim a ação. Seja uma dívida, seja uma dificuldade relacional, seja às vezes uma separação, seja uma perda irreparável, seja lá o que for, não é maior do que o propósito de Deus para a minha vida. Nada pode me estagnar, nada pode me parar. Uma vez eu lembro que eu conversei com uma pessoa que já estava acamada, com mais de 90 e poucos anos, e aí eu falei, e aí, como é que você está? Ele falou, estou esperando Jesus me chamar. E assim, eu achei aquela frase tão deprimente, apesar de ele ser bem idoso, apesar de ele já estar, muitas das deficiências físicas dele jamais seriam recuperadas, mas assim, o desânimo e a frustração dele naquele momento me deixou preocupado. E essa pessoa continuou nessa angústia por mais de 2 anos.
Então, imagina você ficar 2 anos ali, inativo, murmurando, se queixando, e aí eu acho que você começa até a reclamar de Deus, porque a sobrevida não é desejada. Mas eu também vi uma pessoa hiperativa, que serviu a vida toda, e sempre gostava de crochê e tricô, e até quando não tinha mais forças físicas, continuava fazendo crochê e tricô, e todas as vezes que ela chegava, ela tinha um pano de prato trabalhado, ela tinha uma coxa trabalhada, ela tinha uma fronha trabalhada, e ela presenteava as pessoas, mesmo sem forças físicas. E essa pessoa também já acamada, sem sequer ter condições mais de fazer crochê, quando eu a via, ela estava ali, orando, ainda sem nenhuma força, ainda sem perspectiva de voltar a ter saúde, ainda sem um projeto futuro de voltar a viver. Eu tenho certeza que esta pessoa levou vidas aos céus, através da sua oração, num leito de cama, por mais 1, 2, 3, 4 anos, estava ali orando, intercedendo, alcançando vidas, que provavelmente ela vai ver nos céus, que vieram no período que ela não tinha forças nem mais para evangelizar ou para falar de Jesus para as pessoas, mas o coração e a mente dela estavam envolvidos na obra de Deus. Então isso é ter propósito na vida. Então, para esta pessoa segunda, que possa ter ficado 1, 2, 3 anos num leito, já inativa, a motivação nunca deixou de existir, porque ainda que ela não possa agir fisicamente como nós podemos, ela agia espiritualmente nesse mundo natural. E eu tenho certeza que fez diferenças. Vidas foram alcançadas, corações foram quebrantados através da intercessão e oração dessa pessoa. Então não existe essa visão de desistir, de parar, de não continuar. Nós cristãos, quando passamos por depressão, nós temos uma frase assim bonita, né? Fala, Deus me leva para a glória. Isso é escapismo, isso é fuga. Paulo, quando foi preso e ameaçado de morte, ele sabia que não era a hora, porque a obra que Deus tinha para a vida dele ainda não havia se cumprido. E ele até fala, gostaria de ir para a glória, mas a minha hora ainda não chegou. E ele foi liberto e continuou a obra dele. Muitos anos depois foi preso de novo. E ele também sabia que aquela era a hora dele. E aí ele fala, combati o bom combate, cumpri a obra. É incrível isso, o discernimento, o entendimento, o projeto de Deus para a sua vida. E ele sabia que custaria caro para ele evangelizar Roma, mas ele tinha um chamado para isso, foi como prisioneiro, fez um evangelismo, e depois que ele concluiu esta obra, que ele sabia que era a última obra da vida dele, ele sabia que tinha terminado a carreira. Então, assim, é muito importante a gente entender isso e não se deixar levar pelas circunstâncias, pelas situações. Poxa, o Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, ficou 37 anos na cadeia e nunca desistiu. E depois que ele saiu, ele ainda foi eleito presidente com muito mais de 80 anos. E trouxe a paz, e trouxe o perdão, fez algo inimaginável. Orientado por um pastor que chama Desmond Tutu, que também, na idade dos 80, o assessorou nesse processo. Então, não tem limites. As pessoas acham que a idade tira as forças, e porque tira as forças eu não posso fazer mais nada. Não, você pode até o fim do seu último fôlego de vida.
Mas você que ainda está saudável, você que é jovem, você que é forte, coloca focos, coloca desejos, coloca projetos de Deus na sua vida. E isso não te paralisa nunca, isso não te para nunca, isso te faz uma força renovadora. Deus te coloca em sites de criatividade, Deus faz você ser um revolucionário. Você pode ser um revolucionário no mundo espiritual e não ser visto no mundo natural. E pode ser um revolucionário no mundo natural e não ter valor nenhum no mundo espiritual. Então, o mais importante é a gente entender o propósito de Deus para a minha vida. Eu, como arquiteto, estou já há mais de 60 anos e buscando ainda criar, inventar, fazer coisas novas. O mundo está passando por uma transformação enorme. E é interessante porque tem um arquiteto americano famoso, chamado Frank Lloyd Wright. Esse cara só começou a ficar famoso depois dos 60. E a gente olha essa pandemia e fica assustado, mas tem coisas boas na pandemia. Deus nos chamou para sermos aqueles que fazem a diferença nesse processo. Ontem eu ainda ouvi uma expressão que foi ministrada pelo Chris Volaton, que ele fala que o foguete, quando ele é disparado, ele carrega algumas fuzelagens que são só tanques de combustível. E que à medida que esses tanques vão esvaziando, ele vai jogando fora. Você vê quando o foguete sobe, que sai um pedaço, depois sai outro pedaço, e ele vai ficando menor. Esses tanques vazios são coisas mortas, são peso morto. Se o foguete não soltar aquela fuselagem, ele pode desviar a rota e cair. Ele pode não ir às alturas, ele pode não conseguir fazer o seu traçado, porque ele tem que se desvencilhar das coisas inúteis para continuar na rota da qual ele foi projetado. E a pandemia é uma grande oportunidade de a gente tirar essa fuselagem dos nossos ombros, tirar essas coisas que estão nos paralisando, estão mudando o rumo da nossa história, estão nos trazendo para um curso que não foi o projeto para a nossa vida. Está na hora de a gente se desvencilhar do peso morto, se desvencilhar das coisas que nos prendem, sair da zona de conforto, ir aos desafios, enfrentar as novas paradas. Ah, mas esse negócio de trabalhar em casa não é para mim. Se não tem disciplina, crie uma disciplina. Se não sabe como fazer, aprenda como fazer. Tudo tem que ser motivado por um propósito. Se não tem visão, pede visão. Se não tem sonho, pede sonho. Sonhos de Deus, visão de Deus. E tira a visão de mundo. A visão de mundo é ficar rico. A visão de mundo é ter posses. A visão de mundo é conquistar sucesso, poder, fama. Para quê? Nada disso te leva ao céu. E ao contrário, depois que você morre, nada disso vai com você. Nós temos que ter a visão correta, de semear no lugar correto, plantar no lugar correto, fazer a coisa certa. E com certeza colheremos abundantemente. E teremos frutos abundantes daquilo que fazemos. E não frutos de vaidade, frutos de ganância, frutos de interesse pessoal. Nada disso edifica. Nada disso traz paz. Nada disso traz alegria. Ao contrário. O índice de depressão, às vezes, é muito maior nas classes mais abastadas. Então, a gente tem que entender, independentemente de pessoas que dão frutos na velhice, ou pessoas que foram ceifadas muito cedo. Nós temos na Bíblia a pessoa de Estevão, o próprio Jesus, que morreram muito cedo, mas plantaram, e João Batista, plantaram e estavam dentro do propósito de Deus. Fizeram tudo dentro do projeto de Deus. Então, na verdade, para eles, realmente, não faz diferença se eu vou ser ceifado ou se eu vou ser mantido até os 120 anos ou se eu vou ser recolhido aos 30 anos.
Eles não deixaram de cumprir o projeto de Deus sobre a vida deles. Eles não pararam de fazer aquilo para o qual eles foram projetados para fazer. E nós temos que agir da mesma forma. O tempo da nossa vida não é ditado pelas nossas vontades. Eu quero trabalhar até os 60 anos, pois eu quero me aposentar e, se possível, morrer aos 80 anos. Cara, esse é um projeto de vida. Se der certo, tudo bem, mas 99% das pessoas que fazem projeto de vida não acontecem do jeito que projetaram. Porque é um projeto pessoal, individual, um projeto do seu coração, um projeto da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua vontade. Mas a hora que eu me rendo, falo, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feito aquilo que o Senhor me projetou para ser e não o que eu penso em ser. Tudo muda, tudo muda. Minha profissão secular de arquitetura muda. Eu não sou um arquiteto que faz casas. Eu sou um arquiteto que manifesta o céu na terra, um pedacinho de paz onde as pessoas moram. Muda o projeto, muda a maneira de ver, muda a maneira de atuar profissionalmente, muda o relacionamento com as pessoas, porque como arquiteto eu sou um sacerdote de Deus, exercendo na prática a minha profissão. Não porque agora eu tenho um título de pastor, eu sou um sacerdote, eu sou um eclesiástico, eu sou uma pessoa de influência na religião. Não, isso não faz diferença nenhuma. Eu sou sacerdote como arquiteto. Um encanador pode ser um sacerdote, um eletricista pode ser um sacerdote, o faxineiro pode ser um sacerdote, o segurança é um sacerdote. Nós temos que servir ao Senhor naquilo que somos habilitados para fazer. Em tudo, em tudo. Amar ao Senhor em primeiro lugar. E dentro desse propósito, a gente olhando para Jesus, a gente vendo como Jesus atua, uma das coisas mais importantes que Jesus fez na terra, e do tempo todo, dos 3 anos e meio que ele exerceu o ministério, ele trabalhou no sentido de revelar o Pai. E para isso a gente precisa ter, claro, um entendimento de filho. A gente precisa entrar no universo dos mistérios. A gente precisa conhecer o Pai. Como é que nós vamos revelar o Pai se a gente não conhece o Pai? Lá em Salmos 25:14, diz assim, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Ou seja, eu tenho que buscar entender os mistérios, os segredos do Senhor. Eu tenho que entender a minha identidade de filho. Eu preciso sedimentar essa relação de filho do rei, filho de Deus. Ter essa convicção no meu coração, ter isso muito claro, assim, para eu revelar o Pai, para eu mostrar o Pai, como Jesus não fazia nada sem consultar ao Pai, como Jesus diz, quem vê a mim vê ao Pai, nós temos que buscar essa intimidade com Deus, em profundidade, para que nós tenhamos sedimentado em nosso coração a nossa identidade de filho, para que todos os nossos atos sejam revelados como uma manifestação da extensão do braço de Deus na terra. Nós somos filhos dele, somos a extensão dele, nós somos a eternidade dele, porque a genética é quase que a garantia da eternidade de uma existência. Então, assim, revelar o Pai é conhecer o Pai, e conhecer os mistérios é transitar não apenas no natural, mas principalmente no sobrenatural. Isso Jesus fez o tempo todo, ele trouxe a revelação de Deus Pai. E nós, como propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, o propósito de Deus para a nossa vida, o meu propósito de vida é revelar o Pai, é revelar a Deus, é anunciar às nações as boas notícias. Jesus morreu por nós e nos salvou da morte eterna, e nos trouxe vida eterna na glória e na presença do Pai.
E eu tenho que cada vez mais buscar entender esse propósito. Quando eu tenho esse amor de Deus sobre a minha vida, porque Deus é amor, o maior mistério de Deus é esse amor incondicional, não importa a sua situação terrena, Deus te ama, Deus te recebe, Deus é o colo do conforto, Deus é o colo que tira a dor, Deus é o colo que acalma os ânimos, Deus é o colo que aquieta a mente, Deus é o colo que anima o coração e tira a dor no peito, Deus é a presença de alívio. E à medida que eu recebo esse amor, à medida que eu recebo essa presença, à medida que eu tenho esses mistérios revelados em mim, eu me torno um vaso transbordante da glória de Deus. E vou fazer a segunda tarefa que Jesus nos ensinou e a fez de forma maravilhosa. Eu vou amar ao próximo. Outro dia alguém falou assim que não importa se o vaso é pequeno ou grande. Não importa se o veículo é largo ou estreito. Importa a vazão da água da torneira. Porque a hora que encher o vaso, pequeno ou grande, o que ele vai transbordar é na mesma intensidade. O que vai sair do vaso, seja ele pequeno ou grande, é o mesmo volume de água que está entrando. Então, o que importa é que nós tenhamos uma relação com Deus, onde esta torneira, onde as comportas do céu se abram, torrentes de águas vivas inundem nosso ser, para que nós possamos transbordar desse amor incondicional do Pai e amar o próximo, e amar nossos vizinhos, e amar nossos inimigos, e não fazer acepção de pessoas, porque o amor de Deus é incondicional. Deus não faz acepção entre judeu e gentil. Ele não separa o amigo do inimigo. Ele não ama mais o filho do que a criatura. Porque quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador é uma criatura, não é filho. E quem o recebeu como Senhor e Salvador é filho. Então nós não somos uma classe privilegiada dos salvos, em detrimento dos condenados. Não, Deus me amou quando eu ainda não o conhecia. Deus me amou quando eu ainda blasfemava sobre o nome dEle. Deus me amou incondicionalmente quando eu ainda era um grande pecador, quando eu ainda fazia coisas indescritíveis. Ele me amava. Então é interessante quando a gente vê que Deus não faz acepção de filho e criatura, Ele ama incondicionalmente a todos. Nós fazemos separação, nós fazemos divisão, nós queremos separar os certos dos errados, nós queremos separar os judeus dos gentios, nós queremos separar quem é amigo, quem é inimigo, quem é parceiro e quem é concorrente, quem está aliado e quem é contrário. Nós queremos sempre dividir, mas Deus não divide. E se eu tenho a tarefa de amar ao próximo como Jesus amou, Ele vai amar os apóstolos e Ele vai amar a prostituta. Ele vai amar os irmãos e Ele vai amar o cobrador de impostos. Ele amou da mesma maneira. Ele amou ao próximo. E nós temos que aprender isso. Isso é um propósito para as nossas vidas. Esse é um objetivo para as nossas vidas. E por último, 3 pontos que eu acho importante do nosso propósito é revelar o Pai, amar ao próximo e, em terceiro lugar, adorá-lo. Adorá-lo. Na adoração, eu incluiria aqui a gratidão. Porque quando você louva, quando você adora, quando você se curva diante da grandeza de Deus, você também tem um coração grato. E esse é um exercício que eu acho fundamental, principalmente nesses dias. A nossa mente se alimenta de muita coisa, muito peso, muita informação difícil de administrar. E quando a gente acorda e faz um esforço de gratidão, faz um esforço de adoração,
E é um esforço, não é natural, mas à medida que a gente começa a achar, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado por estar vivo, obrigado pela saúde de poder me levantar, obrigado pela casa, obrigado pela cama, obrigado pela pasta de dente. Gente, vocês imaginam que há 200, 300 anos atrás não tinha pasta de dente? Obrigado pela escova, obrigado por tanta coisa que você começa o dia agradecendo, e aquilo é uma terapia, aquilo vai limpando a sua mente, aquilo vai tirando o peso, aquilo vai tirando o sono, aquilo vai tirando a preguiça, aquilo vai tirando a maledicência, aquilo vai tirando tudo que é ruim, e o seu dia começa em adoração, em gratidão, em louvor. É um sacrifício de louvor, porque você sabe dos problemas que você vai ter que enfrentar, você sabe da dificuldade que você vai ter que encarar. Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão doentes, não tem nem saúde para levantar, alguns estão com falta de ar, mas o espírito e o coração está adorando. Eu lembro uma música de uma moça que chama Suzy Wills, e ela falava assim: ainda que cortem as minhas mãos, eu vou adorá-lo, ainda que arranquem a minha língua, o meu coração vai se curvar diante dele, e vai proferir palavras inaudíveis, mas eu não vou deixar de adorá-lo. Não existe barreiras que possam dificultar a minha adoração, a não ser eu mesmo. E eu tenho que vencer essas barreiras, porque à medida que eu supero essas barreiras, eu sou liberto de tudo que está me escravizando, tudo que está me mantendo no cativo. E eu não sou paralisado, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a soberana vocação de Deus, eu não deixo que as coisas sejam estagnadas, porque eu fui predestinado a ser imagem de Cristo. E ali em Efésios ele fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando eu o adoro, quando eu o agradeço, eu abro as comportas dos céus, eu derramo dessa torrente de bênçãos, essa torrente de água, porque Deus me leva aos lugares celestiais em Cristo. E ele me escolheu antes da fundação do mundo. E Efésios 1,5 conclui que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando a gente fala de filhos de adoção, é importante entender que filhos é uma família, filhos é um time. Então, é importante a gente entender que esse versículo fala de unidade, comunhão, estar junto, porque o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, ter um alvo, ter um objetivo, ter uma razão de existência. Então, todos nós unidos, somos diferentes, não somos uniformizados, não marchamos como um exército, cada um anda no seu passo, mas todos na mesma direção, todos no mesmo propósito, todos em unidade, não em uniformidade. Com todas as nossas diferenças, seguimos para o mesmo alvo, para o mesmo propósito, para a mesma razão da existência. É importante, gente, estarmos fincados. E nós, como pais, como pastores, temos como objetivo maior manifestar esses 3 pontos aos nossos filhos e às nossas ovelhas. Temos que revelar o Pai, temos que amar ao próximo e temos que adorá-lo. Os pastores falam que nós temos que prestar contas, que nós temos que velar pelas almas das ovelhas e que nós vamos prestar conta disso. Da mesma forma, os pais. E isso tem um peso muito forte, porque às vezes nós somos o foco, nós somos o exemplo, nós somos a referência. Então, um desvio de conduta de um pai, um desvio de conduta de um pastor,
pode levar muitas ovelhas ou muitos filhos à perdição, por causa do mau exemplo. Então, nós que temos ovelhas, nós que temos filhos, temos um peso ainda maior, um temor ainda maior de estar dentro deste propósito de Deus. Porque podemos responder por vidas que olharam para nós como referência e se desviaram desse foco. Então, o que fica, gente, são 3 pontos. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Para sermos semelhantes a Jesus, nós temos que revelar o Pai. Temos que conhecer o Pai, temos que descobrir os mistérios de Deus. Para sermos semelhantes a Jesus, temos que amar o próximo de forma incondicional. E para sermos semelhantes a Jesus, temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai, me perdoa, Senhor. Tenho corrido e buscado tantas coisas. Tenho colocado importâncias e valores e prioridades, Senhor, naturais, pessoais, carnais, mas principalmente, às vezes, vaidade, ganância, desejo intenso de coisas desse mundo. Lava-me com teu sangue, Pai. Porque sabemos que quando te amamos, quando te buscamos, quando estamos, Senhor, no propósito que fomos criados, o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor nos dá mais do que precisamos. O Senhor nos abençoa ricamente. Mas não porque mereçamos, mas porque o teu amor excede toda e qualquer capacidade, esforço e dedicação. Por isso, Senhor, queremos nos lavar agora com o sangue de Jesus. Tirar de nós tudo aquilo que não vem de ti, Pai. E enchermos com teu Espírito, enchermos-nos com a tua presença, enchermos-nos com a tua graça, mas principalmente, Pai, com o propósito eterno de Deus sobre as nossas vidas, que sejamos filhos semelhantes a Jesus, que sejamos filhos que revelam os mistérios do Pai e revelam o amor do Pai, que sejamos filhos que amam o próximo de forma incondicional e sejamos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Faz isso em nossas vidas, Pai. Precisamos, Senhor, precisamos mudar o entendimento do nosso ser, precisamos mudar os valores que colocamos desde a infância, precisamos trocar as mentiras pelas verdades de Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.